Aprender JavaScript é difícil, mas o que torna mais difícil ainda é saber o que aprender e em qual ordem. Existem muitos novos recursos que continuam surgindo e tantos outros mais antigos que nem sequer são mais utilizados. Nesse vídeo eu vou te apresentar um guia definitivo com o passo a passo do que aprender em JavaScript e em qual ordem. Isso vai te levar do estado de absoluto iniciante até o nível de desenvolvedor júnior ou até mesmo pleno. E fica comigo até o final desse vídeo, porque após escrever todo o guia, eu ainda vou te dar uma dica de ouro para que você aprenda JavaScript de uma vez por todas esse ano. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é apaixonado por programação e tecnologia e quer se tornar um profissional de sucesso, você está no lugar certo. E antes de entrar no guia, se você ainda não se inscreveu no canal, clica agora no botão de se inscrever, porque aqui eu te trago as melhores dicas para você se tornar um desenvolvedor de sucesso. A primeira coisa que eu quero te mostrar é como configurar a sua mentalidade para aprender esses tópicos. Isso é algo que quase ninguém faz, porém é muito importante para realmente definir o mindset correto de aprendizado. Conforme eu falei no início desse vídeo, aprender JavaScript não é uma tarefa fácil. Então você precisa ter certeza que você vai mergulhar de cabeça nesse assunto. Então tenha em mente que a jornada vai ser cheia de desafios, porém muito recompensadora. E o próximo passo, você deve configurar o seu ambiente. Felizmente, com JavaScript, isso é muito fácil. Você só precisa de um navegador e um editor de código. Eu recomendo o navegador Chrome e o VS Code, que é o editor que eu uso, mas realmente você pode usar qualquer um que preferir. Uma vez que você tiver o seu ambiente configurado, é hora de começar a aprender sobre os elementos básicos da linguagem. E nesse ponto eu começaria a estudar sobre os tipos básicos de variáveis. As variáveis são basicamente containers para armazenar dados. Isso inclui alguns tipos como number, string, boolean, null, undefined. Vejam que são apenas 5 tipos básicos de variáveis que estão listados aqui. Se concentre apenas neles nesse início. E aí, seguindo em frente, a gente chega no estudo de funções e escopo. Esses são um dos fundamentos mais importantes que você precisa entender. Muitas vezes precisamos executar uma ação semelhante em alguns lugares do script. Por exemplo, precisamos mostrar uma mensagem bonita quando um visitante faz login e talvez em outro lugar. As funções são os principais blocos de construção em JavaScript. Antes do ES6, o JavaScript tinha apenas o escopo global e o escopo de função. O ES6 introduziu 2 novas palavras-chave importantes do JavaScript, let e const. Essas 2 palavras-chave fornecem escopo de bloco em JavaScript. Significa que variáveis declaradas dentro de um bloco não podem ser acessadas de fora desse bloco. Após ter o conhecimento básico de variáveis, você pode começar a ver tópicos mais avançados, como const, var, tipos de comparação e todos que eu listei aqui para você. Assim como as funções, esses blocos de construção de JavaScript são extremamente importantes para o seu entendimento. Um objeto, por exemplo, é fundamental. Eles são usados para armazenar coleções codificadas de vários dados e entidades mais complexas. Em JavaScript, os objetos penetram em quase todos os aspectos da linguagem. Portanto, é fundamental o seu entendimento, antes de se aprofundar em qualquer outro lugar. Logo após, a gente consegue avançar aqui para interações básicas com a árvore DOM. A espinha dorsal de um documento HTML são as tags. De acordo com o Document Object Model, a nossa querida árvore DOM, toda tag HTML é um objeto. Tags alinhadas são filhos da tag delimitadora. E o texto dentro de uma tag também é um objeto. Todos esses objetos são acessíveis usando JavaScript e você pode usá-los para modificar a página.
Aqui no guia você pode ver todas as interações básicas que eu sugiro que você entenda. Seguindo o nosso guia, o próximo passo é entender sobre estruturas de fluxos de controle. Esse é mais um daqueles blocos de construção que é super importante e é assim que você vai aplicar qualquer lógica no seu programa. Por exemplo, às vezes você vai precisar realizar diferentes ações com base em diferentes condições. Para fazer isso, você pode usar a instrução if e o operador condicional ternário. Você pode também usar uma instrução switch para substituir várias verificações if. Ele fornece uma maneira mais descritiva de comparar um valor com variáveis variantes. Outra situação que irá ocorrer frequentemente é a necessidade de repetir ações. Por exemplo, enviar produtos de uma lista um após o outro, ou apenas executar o mesmo código para cada número de 1 a 10. Loops como for e while são uma maneira de repetir o mesmo código várias vezes. Eu recomendo fortemente que você se concentre nesses conceitos, pois muitas pessoas começam a desenvolver se baseando em tutoriais que fazem projetos até bem legais, mas sem entender esses fundamentos e acabam não conseguindo evoluir seu aprendizado. E seguindo em frente, no nosso guia, você precisa entender sobre código assíncrono. Muitas funções são fornecidas por ambientes de host JavaScript, que permitem agendar ações assíncronas. Em outras palavras, ações que iniciamos agora, mas terminamos em outro momento. Isso é chamado de estilo de programação assíncrona, baseado em callbacks. Já um Object Promise contém tanto o código de produção quanto as chamadas para o código de consumo. Quando o código produtor obtém um resultado, ele deve chamar um dos dois callbacks, de sucesso ou de erro. Eu recomendo que passe bastante tempo aqui também e não pule essa seção. Aliás, não pule seção alguma. Todas são de fundamental importância para o seu aprendizado. Seguindo em frente, a gente pode estudar agora sobre interações avançadas com a árvore DOM. O fluxo de execução no JavaScript, assim como no Node.js, é baseado em um loop de eventos. Compreender como o loop de eventos funciona é importante para otimizações e às vezes até a arquitetura correta. O conceito de loop de eventos é muito simples. Há um loop infinito onde o mecanismo JavaScript espera por tarefas, as executa e depois dorme, esperando por mais tarefas. É importante entender também sobre um dos padrões de manipulação de eventos mais poderosos, chamado delegação de eventos. A ideia é que se tivermos muitos elementos manipulados de maneira semelhante, em vez de atribuir um manipulador a cada um deles, colocamos um único manipulador em seu ancestral comum. E após passar por todos esses conceitos anteriores, também é interessante saber sobre módulos e bundlers. À medida que o nosso aplicativo cresce, queremos dividi-lo em vários arquivos chamados de módulos. Um módulo pode conter uma classe ou uma biblioteca de funções para um propósito específico. Lembrando, um módulo é apenas um arquivo, um script é um módulo, tão simples assim. E para você que ficou comigo até aqui e mostrou que realmente quer aprender JavaScript esse ano, agora vai a minha dica de ouro. Somente a prática leva à perfeição. Não importa se você vai aprender todos esses conceitos que eu te mostrei em livros, em recursos online, em curso em vídeo, não importa, mas você tem que colocá-los em prática. Somente com isso, com o tempo e praticando, você vai criar fluência na linguagem e vai com certeza se tornar um expert. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais um vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Até o próximo.